Se a pessoa cometer um crime e a gente acusar ela de criminosa e não tiver prova, a pessoa a qual a gente acusou pode entrar com um processo contra nós e com certeza vai ganhar. É provável que ganhe. Porque a gente não pode acusar ninguém sem ter uma prova concreta de que a pessoa cometeu tal crime. E eu estou falando isso porque quando a gente está em um desentendimento com alguém, que a gente entra em discussão com um cônjuge, com um amigo ou no trânsito, às vezes a gente acha que está certo, mas nem sempre a gente está certo. Nem sempre os dois estão com a razão, às vezes os dois podem estar errados. Às vezes um pode ter mais razão do que o outro. Mas certamente que se você pode até estar com a razão em determinar a discussão, mas se fizer de modo errado, talvez você esteja mais errado, cometendo um erro maior do que alguém que fez algo que você considera que esteja errado, a partir do seu ponto de vista, obviamente. Sobre o certo e o errado, nem sempre a gente vai ter um entendimento correto. Tem coisas que claramente a gente percebe que está certo e que está errado, mas tem coisas que é uma linha muito tênue. E a gente poderia citar diversos exemplos, como às vezes uma briga entre família no grupo do WhatsApp, que um dos parentes chega lá e diz coisas que não devem ser ditas e acaba magoando o seu parente ou alguém e acaba começando uma discussão que eu considero desnecessária, porque não vai acrescentar nada para ninguém. Uma regra muito básica, que você já deve ter visto, inclusive. Se você tiver de criticar alguém, critique particularmente. Se você tiver de elogiar alguém, pode elogiar em público, não tem problema. Porque muitas das vezes não é a questão de estar certo ou de estar errado. É fazer do modo certo e não do jeito errado. Se a gente ampliar essa discussão, às vezes uma briga dentro de uma empresa, uma discussão, um desentendimento, o problema ele vai existir, vai estar ali sempre, porque tem coisas que são difíceis de decidir, mas muitas vezes é a forma como a gente lida com a questão, como a gente trata as pessoas diante de momentos de difícil entendimento, porque às vezes a gente precisa lidar com questões difíceis na vida, mas justamente é a forma como a gente trata as pessoas. O tratamento ele é de fundamental importância. E se você acha que deve dizer algo para alguém, primeiro preste atenção se aquilo que você tem para dizer é importante. E a forma como você vai falar, porque às vezes a gente pode até estar com a razão em determinados assuntos, mas se fizer do jeito errado, talvez esteja fazendo até pior do que qualquer outra pessoa faça sobre qualquer assunto. Eu sei que isso é uma questão que cabe bom senso, e a gente precisa ter bom senso para muita coisa na vida, na questão de ética, de respeito, de consideração e de tentar entender o outro da melhor maneira possível.